Queridos irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção podermos mais uma vez estarmos aqui no canal do YouTube da Igreja Evangélica Missionária Pentecostal de Goiânia. É um prazer ter você conosco. Nós temos a alegria de estar nesse espaço remodelado, redecorado. Deus nos tem abençoado com esse espaço bonito. E eu queria agradecer ao Carlinhos, que nos ajudou bastante, ao Jader, também que cooperou aqui conosco, ao Felipe, a Dila, Silene, a Lauriane, que nos ajudou tanto hoje, abençoou tanto. Muito obrigado, vocês possibilitaram que a gente tivesse esse espaço bonito, para louvarmos e agradecermos ao nosso Deus. Nosso maior objetivo é honrar ao Senhor, é glorificar o nome do Senhor. E eu quero convidar você para, nesse momento, orar conosco, entregando esse culto nas mãos do Senhor, pedindo que Deus fale ao seu coração. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, porque toda boa dádiva vem do Senhor. É o Senhor quem nos guarda, quem nos protege, quem nos guia, principalmente. O Senhor nos concedeu a dádiva da salvação. É o maior milagre, o maior benefício que podemos ter nessa vida e na vida futura. E nós te louvamos e te agradecemos porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Como é bom a cada dia nós podermos relembrar a Tua misericórdia, a Tua graça, o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado porque através desse sacrifício nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao trono da graça. O nosso desejo aqui, estando nessa nova posição, nós possamos honrar, glorificar o Teu nome e adorá-lo como o Senhor merece. Pai. Nós oramos a Ti, entregando esse momento de louvor, entregando tudo que vai ser feito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmos 9. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Salmos 9, 1 e 2. Eu vou ler na tradução NVI. Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu queria convidar vocês a celebrar o nosso Deus junto conosco essa noite. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Grande é o Senhor, Rei do universo. Porque grande é.
Domínio e poder pertencem
Deus maravilhoso, Abba Pai, tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus maravilhoso, Abba Pai, tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Tu és majestoso, Senhor. Nós reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania nessa noite. Nós reconhecemos o Deus bom, amoroso e fiel que tu és, Pai. O único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Há 19 anos estamos no topo da lista de perseguição. Seguir a Cristo em nosso país é a mesma coisa de declarar sua sentença de morte. Ore conosco. Aqui não há liberdade em servir a Jesus. Seguir ao islamismo é lei e deixá-lo é sinônimo de tortura. Ore conosco. Estamos conseguindo expandir nossas igrejas aqui no país. Porém, estão surgindo novos empecilhos para limitar nossa congregação. E ainda sofremos perseguições e opressões pela nossa fé. Ore conosco. Aqui a matança é sem censura. A destruição do que temos é sem limite. Não há liberdade em servir a Cristo. Ore conosco.
Nós cristãos e os muçulmanos mantemos a nossa fé em segredo, por causa da pressão islâmica. Nossa própria família deseja nos matar. Ore conosco. Por sermos cristãos, aqui na Índia somos vistos como símbolo de má sorte. E somos violentados para que possamos deixar o Evangelho. Orem conosco. Aqui podemos perder até os nossos filhos se nossa fé for descoberta. Tiram nossos direitos e nos oprimem. Orem conosco. Aqui somos fortes alvos de grupos organizados, pois somos vistos como ameaças. Somos rejeitados e não é em qualquer lugar que podemos falar o nome de Jesus. Ore conosco. Aqui somos atacados pelo próprio governo, presos e oprimidos, sem direito a julgamento, apenas por seguir a Cristo. Se não formos da igreja ortodoxa, ou se não seguirmos o islamismo, somos massacrados e rejeitados. Ore conosco. A perseguição é real e, além de ser bíblica, a cada dia que passa está mais perto de nós. Que possamos levantar clamores não só hoje, mas estarmos lembrando todos os dias dos que morrem por pregarem o Evangelho. Orem por eles e com eles. Mateus capítulo 5, nós temos estudado nos momentos em que eu tenho pregado sobre a bem-aventuranças, que faz parte do Sermão do Monte, e o meu desejo é a gente passar todo o Sermão do Monte junto. É o momento em que o Senhor Jesus está com os seus discípulos e uma multidão está junto dele, e ali ele faz um ensino aos seus, dizendo aquilo que ele espera do seu povo. É uma proposta totalmente contrária à cultura da época e à nossa cultura também. São valores e princípios que pertencem aos filhos de Deus. São princípios e valores que caracterizam, que mostram, que sinalizam a vida do cristão. Capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: olha as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra.
Versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje nós vamos estudar o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se você perdeu alguma dessa bem-aventurança, se eu não me engano, a partir da segunda ou terceira bem-aventurança tem no canal do YouTube da igreja, e você pode rever estas mensagens. Mas hoje vamos nos ater então ao versículo 9, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Temos uma palavra-chave nesse versículo. Além de bem-aventurados, que mostra a condição do homem de feliz em estar provendo e estar vivendo nos princípios do Senhor, um estado de alegria, de felicidade, ele declara pacificadores. E se a gente pensa na palavra pacificadores, a gente pensa em pacífico, o que ama a paz. Paz tem a ver com reconciliação, tem a ver com estar reconciliado, que é contrário de guerra, que é contrário a um conflito. Então, se eu estou em conflito com alguém, eu não estou em paz com este alguém. Se existe guerra entre dois povos, duas nações, não é um momento de paz, não é um momento pacífico, mas é um momento de guerra. Então, paz é a ausência de guerra. Paz é a ausência de conflito. Conflito relacionado a uma terceira pessoa, relacionado a alguém. Então, o pacificador, como diz o nosso versículo, bem-aventurados pacificadores, ele é aquele que promove, se esforça a estabelecer ou restabelecer a paz, a reconciliação ou a concórdia entre uma situação em que esta paz foi quebrada, que esta paz, esse momento de concordância foi rompido. É importante a gente observar que Jesus estava estabelecendo um novo reino quando ele veio. Um reino inteiramente novo e diferente. O mundo em que a gente passa e vive hoje é um mundo em que há guerras e as pessoas muitas vezes têm prazer em promover discórdia. As pessoas têm, às vezes, prazer em promover atritos, contrições que rompem vínculos, que rompem relacionamentos. Esse novo reino que o Senhor vem estabelecer não é um reino teórico, mas é em forma de prática de vida, de acordo com o padrão por ele estabelecido, que é contrário aos padrões humanos, padrões que nós, humanos, estabelecemos. É desafiador para nós. E é extremamente difícil, eu diria até impossível, você conseguir as características que são colocadas nessas bem-aventuranças, o humilde de espírito, o choro, o manso, o fome de sede de justiça, a misericórdia, o estar limpo de coração, sem a ação do Espírito Santo, sem a graça do Senhor nas nossas vidas. Humanamente é impossível se alcançar esta postura nesse novo reino. Promoção de paz. E a promoção de paz é uma obra que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz parte do seu reino. Então, de acordo com o ensino que nós temos aqui nas bem-aventuranças, que faz parte do Sermão do Monte, nós somos chamados, e é esperado de mim, é esperado de você, de cada um de nós, que nós somos pessoas que venham promover a paz, que sejamos pessoas pacificadoras. E a condição, queridos, para você, eu, nós podermos promover a paz, sermos pacificadores, é termos experimentado de forma pessoal a reconciliação,
a quebra do jugo da separação que trazia a inimizade entre mim e Deus. Só podemos ser pacificadores a partir do momento em que nossa relação com Deus está restaurada e totalmente restaurada. Não vivermos indiferentes, não vivermos em desobediência e em desacordo com Ele, o Senhor Jesus, e os seus princípios e valores. Reconciliação. Romanos capítulo 5, se você puder abrir a Bíblia, abra comigo. Romanos capítulo 5, no versículo 1, versículo 2, versículo 9 e versículo 10, fala de uma forma muito interessante a respeito da paz que nos é oferecido. Houve alguém, existiu alguém e existe alguém que agiu como pacificador entre mim, entre nós e Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2, versículo 9 e versículo 10. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós somos justificados, considerados justos, mediante a fé. É uma atitude pessoal nossa. Fé, aí sim, o resultado é: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus usou Jesus Cristo como aquele que intermediou a minha reconciliação entre a pessoa de Deus e a minha pessoa. E esta é uma postura de fé. Versículo 9 e versículo 10 fala logo muito mais agora: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A reconciliação, Jesus como pacificador, teve um preço para ele. O preço que Jesus carregou e sofreu e precisou de sofrer para que houvesse a reconciliação entre o homem e Deus, porque o pecado afastou o homem de Deus, foi o derramamento de sangue e a morte de Jesus Cristo. Por isso, a fé é necessária para aceitar o valor, o poder desse sacrifício de Jesus para a reconciliação do nosso relacionar com o próprio Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Você e eu, nós fazemos parte desse processo. E aí no final diz: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Você e eu merecíamos a morte pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Estávamos como afastados do Senhor por causa do nosso pecado. Mas Jesus, como o intermediário, o pacificador, nos possibilitou, através do seu sangue, a reconciliação com o Senhor. Paz com Deus, por meio de Jesus Cristo e da sua cruz. Antes estávamos separados de Deus. Antes éramos, por natureza, inimigos de Deus. Mas Ele, em seu grande amor, por seu sangue derramado,
restabeleceu a relação de distanciamento, a relação de inimizade, a relação de guerra entre nós e o próprio Deus. Não adianta você e eu querermos ser pacificadores se nós mesmos não tivermos experimentado ou se nós mesmos não estivermos em paz com Deus. Esta é uma questão que é a essência de toda postura que você e eu, que nós devemos ter. Estar em paz com Deus. Para quê? Para que sejamos pacificadores, para que sejamos felizes, para que nós tenhamos o sentimento de satisfação em podermos pacificar. Queridos, a paz é uma das características que você e eu deve buscar, e buscar com perseverança, faz parte do caráter cristão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, Pedro diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Nós não estamos sendo convidados aqui por Pedro a vivermos em um clima hostil, a vivermos em um clima de guerra, a vivermos em um clima de inimizade, a vivermos em um clima de contenda, mas ele diz: busque a paz com perseverança. Abra aí em Hebreus capítulo 12, versículo 14, se você tiver a sua Bíblia em mãos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz o texto: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforça-se, ou esforcem-se, para viver em paz com todos. Muitas das vezes nós temos um sentimento e uma postura do dane-se, ou que largue para lá. Ele com sua história, eu com minha história, ele com seu jeito de ser, eu com meu jeito de ser. E por isso, muitas vezes, relações são destruídas, casamentos são destruídos, amizades são detonadas, por coisas bobas em que uma postura de procurar se viver em paz é ignorado. E o autor de Hebreus, a gente não sabe se é Paulo ou outro, diz: esforcem-se, mas é a palavra do Senhor, esforça-se para viver em paz com todos. Às vezes é difícil a gente se esforçar no sentido de viver em paz com todos, às vezes, e se exige, isso pede muito de nós. Mas lembrando que aquele que foi o caminho da paz entre nós e Deus, foi um caminho penoso também. Jesus teve que se entregar, Jesus teve que se oferecer. Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz uns com os outros, ou com todos. É a mesma ideia de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Irmãos, nós procuramos muitas vezes o caminho mais fácil. Nós muitas vezes preferimos ignorar alguns passos importantes da nossa vida por nosso próprio comodismo, para nossa própria facilidade. Mas nos é alertado na palavra: esforcem-se, façam todo o possível para viver em paz. Como seremos pacificadores se nós mesmos, se eu, se você, não vivemos em paz com as pessoas? Qual a moral, qual o exemplo, qual o caminho que isso vai nos levar? Qual significado isso vai ter? Se não vivermos em paz, não somos dignos de sermos considerados pacificadores. E eu, pensando nesse tema, me veio logo em mente Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, onde diz das obras da carne e o fruto do Espírito.
Diz o texto: ora, as obras da carne são manifestas. É a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria. E olha que interessante: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Olha que essas qualidades negativas, essas características negativas, que são obras da carne, são características que promovem guerra, que promovem destruição de relacionamento, que promovem distanciamento. Aí continua a respeito das obras da carne: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções são obras da carne e que necessitam de uma intervenção para que a causa que vem dessas obras seja destruída e sejam restauradas, que é a paz. E aí, se você observa o próximo versículo: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, e o que mais? É paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é paz. Irmãos, então eu creio que uma das condições para mim e para você de sermos pacificadores é sermos cheios do Espírito do Senhor. Porque se nós vivermos na carne, as obras que você e eu vai semear são contendas, são discórdias, é ódio, é ciúmes, é ira, é dissensão, é facção. Mas se o Espírito do Senhor está em mim, eu estou cheio do Espírito, eu vou levar paz, eu vou ter em mim paz, ausência de guerra, ausência de conflito com outras pessoas. Como ser pacificador se não temos o Espírito Santo em nós? Temos o chamado. Você e eu temos o ministério da reconciliação do homem com Deus. Pacificador, reconciliador. E o Senhor nos chamou a isso. Bem-aventurados os pacificadores, Mateus capítulo 5, versículo 9. E se você abrir comigo em 2 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, nós vamos ver que você e eu, nós temos um chamado, o ministério de reconciliação. Paulo, ele fala aqui na sua autoridade, o ministério que ele recebeu do Senhor. Diz ele no versículo 18 de 2 Coríntios 5, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ou que nos pacificou consigo mesmo. Deus nos pacificou com Ele mesmo através de Jesus, diz o texto. Então, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, nos pacificou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo dizendo, o Senhor deu a ele o ministério da reconciliação, o ministério da pacificação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo dizendo em relação a ele. Mas o Senhor confiou a você e a mim também a mensagem da reconciliação, a mensagem da pacificação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo parte da sua experiência pessoal de pacificado, reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, assume a responsabilidade do chamado cristão que ele tem
de abraçar o ministério da reconciliação, sabendo que esse ministério, a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação, ela vem por parte de Deus. Então, se nós nos tornamos pacificadores, embaixadores da reconciliação, representantes de Cristo, é como se aquilo que você e eu fala, é como se Cristo estivesse falando. E ele termina essa parte: reconciliem-se com Deus. Queridos, é importante pensarmos que a reconciliação, é importante nos lembrarmos que a pacificação não é apenas a minha relação com uma outra pessoa, mas também envolve a minha relação com o próprio Deus. Por isso, na abertura, eu falei a respeito de que se nós não formos reconciliados com Cristo, nós não temos a autoridade para sermos pacificadores. E nós somos chamados, como diz Paulo aqui, como embaixadores de Cristo, como ministério de reconciliação, a levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Às vezes, nós nos acomodamos. Às vezes, nós nos sentimos inibidos. Às vezes, nós nos tornamos covardes por não assumirmos e não termos a coragem de manifestar a nossa posição cristã, de crente em Jesus, da necessidade do homem de se reconciliar com Deus. E vemos na prática, no nosso dia a dia, que existe uma enorme necessidade, nesse mundo moderno em que a gente vive, de pacificação. Pacificação do homem para com Deus. Vemos a fé de muitos se esfriarem. Vemos muitas pessoas não crendo em nada. Vemos muitas pessoas ignorando a pessoa de Deus, ou simplesmente zombando. Vemos muitas pessoas vivendo como escravos do pecado, distantes em guerra com o Senhor. E nós nos omitimos, mas é o momento de nós nos levantarmos como igreja do Senhor e vestirmos a camisa de um pacificador. E além de pacificar o homem para com Deus, existem outras esferas em que a pacificação é necessária, e muitas vezes Deus pode usar a mim, a você, a igreja dele, nessas questões. Vemos casamentos sendo destruídos, ambiente de guerra dentro de um lar, marido e mulher não conversando, filhos e pais não conversando, não se relacionando, irmãos e irmãos não se relacionando, relacionamentos quebrados no ambiente de trabalho, relacionamentos destruídos na escola, com colegas, entre vizinhos. Quantas vezes nós nos propusemos a ser o mediador da pacificação entre pessoas? Às vezes é uma situação em que nós enfrentamos de dificuldade, ou seja, em relação ao cônjuge, ao filho, alguma coisa, alguém no trabalho ou na própria escola, e talvez é necessário buscarmos alguém que possa agir como um pacificador. Muitos são inimigos de Deus por seus pecados e por amarem mais ao mundo. Quando eu falei de Paulo, que ele chamava o homem a se reconciliar para com Deus, hoje, na própria igreja, nós vemos muitas pessoas infiéis. Tiago, capítulo 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Nos tornamos inimigos de Deus pela forma que vivemos, pelas escolhas que fazemos. E, infelizmente, existem muitas pessoas dentro da igreja que querem provar um pouco da igreja, de Deus, e querem experimentar e viver um pouco no mundo. É como se tivesse uma linha divisória e ele fica com o pé de um lado e o pé do outro lado, tentando aproveitar do bom de um lado e do bom do outro lado. E, infelizmente, se a gente pensa em Deus querendo só aproveitar das bênçãos e não se sujeitar como um filho de Deus, um discípulo do Senhor. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O amor ao dinheiro, a ganância, a idolatria pode ser uma forma de amizade ao mundo. O amor ao poder, o amor aos prazeres transitórios, o amor aos pecados, aos prazeres da carne, é amor ao mundo. Como está a sua vida? Você tem se tornado e está vivendo como um amigo ou como um inimigo de Deus? E Paulo chama aqui de uma forma muito clara: reconcilia-se com Deus. Você e eu, meu querido, recebemos o ministério da reconciliação, da pacificação do homem com seu semelhante, mas também da pacificação do homem para com Deus. E a paz de Deus não é a paz que vem a qualquer preço. Já mencionei isso de forma rápida. A paz para com Deus, ela custou vida. Teve um alto preço, o valor de sangue. A morte do seu Filho Jesus. E esse preço foi pago para a nossa reconciliação para com o Senhor. E para nós, para você e eu ser pacificador, empreendermos a paz, também tem um preço custoso. Não é simplesmente sairmos gritando pelas praças como um falso profeta, paz, paz, onde não há paz. Mas às vezes precisamos entregar um pouco mais de nós mesmos, da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. A verdadeira paz, o verdadeiro perdão são tesouros caros, diz John Stott. A verdadeira paz, o verdadeiro perdão são tesouros caros. Para sermos pacificadores, temos que ser perdoadores. E às vezes dar o perdão, oferecer o perdão, ou pedir o perdão, é muito custoso, pode doer muito. É um tesouro caro. Mas quando somos perdoados por Deus, podemos também perdoar ao próximo. E o verdadeiro perdão só existe a partir do momento em que existe o arrependimento, não é o remorso. O remorso é o medo, a dor pela consequência. Mas o arrependimento é a dor pelo pecado, pela ofensa, pela desobediência ao Pai. Se nós não nos arrependermos, não podemos gozar da paz por parte de Deus. Se as pessoas não se arrependerem, não podem gozar da paz vinda da parte de Deus. Lucas 17:3 fala: se seu irmão pecar contra ti, repreende, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Temos que levar as pessoas ao arrependimento, temos que levar as pessoas ao perdão. E uma das coisas que eu acho fantástico como resultado dessa bem-aventurança, lida em Mateus capítulo 5, se você quiser, volte aí na sua Bíblia, no versículo 9, Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque são chamados filhos de Deus. São chamados filhos de Deus. É o resultado, é a bênção que está associada a termos sido pacificados, mas também a sermos pacificadores.
e é procurar fazer, como filho de Deus, aquilo que nós vemos Deus fazer, que é, através de Jesus, trazer paz entre nós e o próprio Deus. E é interessante, se a gente observa essa questão de serão chamados filhos de Deus, esse chamado, eu acho que ele está bem junto, e acho que a gente pode até unir, dizendo que aqueles que são chamados são aqueles que pertencem a Deus. Então, nós seremos bem-aventurados como pacificadores, porque nós somos chamados como aqueles que pertencem a Deus, filhos de Deus. Os filhos pertencem ao Pai. Nós pertencemos ao Pai Celestial, como filhos dele. O pacificador, então, é filho, pertence e se assemelha, imita ao seu Pai Celestial. Queridos irmãos, Deus ama a reconciliação, Deus ama a pacificação, Deus ama a restauração de relacionamento entre pessoas, mas Deus ama também a restauração de relacionamento entre o homem e o próprio Deus. E Ele deseja que você e eu sejam portadores, embaixadores que vão promover a paz. Para sermos um pacificador, precisamos ser pacificado com Deus, mediante Jesus Cristo. Para sermos um pacificador, precisamos ter em nós, estar cheio do Espírito Santo. E assim, então, seremos considerados, seremos chamados filhos pertencentes a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a você nesse desafio de ser um pacificador. Eu gostaria de orar por você ainda. Senhor, é um chamado e ao mesmo tempo uma bênção de ser instrumento do Senhor como pacificador. A reconciliação de pessoas, de homens entre si, mas também a reconciliação do homem para com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor, no teu grande amor, nos aceitou. E aquela dívida, aquela guerra, aquela distância que existia entre nós foi rompida, foi quebrada através de Jesus Cristo, que serviu como intermediador entre nós e o Senhor, através do sangue dele, através daquela cruz dolorosa. Senhor, que possamos estar atentos, que possamos levar a mensagem da pacificação, da reconciliação, de um novo começo no relacionamento do homem para com Deus, o seu Criador, e do homem para com o seu semelhante. Usa-nos, Pai, usa-nos no teu reino, no reino que o Senhor veio estabelecer, e que possamos ser fiéis à tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa. Provérbios 20, versículo 3 diz: é uma honra dar fim a contendas. É uma honra. Deus nos convida a sermos pacificadores, a exercermos o ministério de pacificação, de buscarmos a paz com o outro, a paz com Deus. Que você possa essa semana ter o privilégio de praticar bastante essa palavra. Eu queria aproveitar para convidar você a participar conosco na quarta-feira do nosso estudo bíblico de oração. Se você deseja participar, olha no link da igreja, ou então peça a alguns irmãos para mandar o link para você. Nós temos o maior prazer de enviar o link para que você participe conosco dos nossos estudos bíblicos de oração de quarta-feira. Que Deus te abençoe, que a palavra fique guardada no seu coração, que você possa vivê-la intensamente essa semana, em nome de Jesus.